Deixa eu ver se eu tô aprendendo aqui, acho que já tá gravando, né? Gente, eu sou um pouco, né, leiga nisso, mas eu acho que já tá gravando. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor nos ama, Pai, e nós temos essa certeza no nosso coração que o Senhor sonha conosco, o Senhor planeja as nossas vidas não só para essa terra, mas para a eternidade com o Senhor. Que o Senhor nos conduza a esse tempo, que o Senhor nos ensine as verdades que vão consolidar o nosso coração e vão consolidar verdades eternas para nós, Pai. Eu abençoo a casa, o coração de cada um desses filhos que tomaram essa decisão, Senhor, de se conectar contigo, de fazer esse ato público, de se aliançar não só nessa terra, mas de se aliançar com a eternidade. Eu oro para que o Senhor nos conduza nessa aula e fale conosco. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Se vocês puderem fechar o áudio de vocês, tá? Para a gente poder... Eu não estou conseguindo. Tem que clicar na tela do celular, daí vai aparecer um microfonezinho. Conseguiu? Cris, deu certo, né? Então, meus amores, sejam bem-vindos, né, a essa primeira aula. O batismo nas águas é uma ordenança de Jesus, é algo que ele fez, ele nos ensinou, ele nos deixou o exemplo. E é um ato simbólico, é um memorial que nós fizemos para que a gente cele no mundo físico a nossa escolha para a eternidade. Então, algo que eu quero que a gente possa compreender hoje, que o batismo não é o fim de uma vida cristã, é o início de uma caminhada com Cristo, tá? Então, tem muita gente que diz assim, a hora que eu parar de fumar, que eu parar de beber, que eu parar de falar palavrão, a hora que meu caráter estiver 100% preparado, a hora que eu estiver 100% pronto, aí eu vou batizar. E isso é uma estrutura que muitas vezes Satanás tenta plantar na nossa mente de que eu preciso estar com a minha vida 100% perfeita para eu batizar. Alguém vai estar com a vida 100% perfeita algum dia nessa vida? Não, né? Por quê? Porque a gente é falho, a gente tem nossas limitações, a gente tem as nossas oscilações, a gente, né, tem alguns momentos difíceis. Porém, o batismo, ele é o início de uma escolha. Eu escolhi Jesus, eu quero que ele seja o meu Senhor e Salvador, eu quero construir uma jornada com ele. Eu preciso, como um casamento, eu escolhi meu esposo, eu vou selar essa escolha publicamente, né? Diante dos amigos, diante dos familiares, né? Então, a gente vai lá e faz uma festa, ou a gente vai no cartório, a gente faz alguma coisa para que as pessoas sejam tocadas para essa escolha que a gente fez. E no batismo também é isso, foi assim que aconteceu com Jesus. Então, o batismo é o início de uma caminhada com Cristo, né? E também lembrando que o batismo, gente, é uma ordem, né? É uma orientação vinda do próprio Jesus, lá em Mateus 28:19. Vocês que estão aí anotando, o livro de Mateus 28:19, Jesus, ele fala, né, aos discípulos, ele dá uma ordenança, ele instrui eles de que ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui ele está falando do batismo das águas, né? Porque a Bíblia ela nos relata vários tipos de batismo, mas o batismo nas águas é o que Jesus está falando aqui em Mateus 28:19. Então, o batismo deve ser visto como um selo da justiça que vem pela fé. A fé é uma escolha de algo que a gente não viu. A gente não viu Jesus, a gente não viu ele nascer, a gente não viu nada concreto, mas a gente crê que a palavra de Deus, né, ela é um relato do que aconteceu, da revelação do coração de Deus para o homem, e ela se materializa através daquilo que a gente não vê. A Bíblia diz que bem-aventurados sois vós que não viram e creram, né? Quem vê e crê é fácil, né, gente? Mas nós não vimos e a gente tá crendo. Então, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não viu,
mas creu. Então, o batismo, ele esse selo, né, de algo que a gente não viu, mas a gente crê e a gente marca as pessoas com esse ato. Então, esse texto fala que em Marcos 16, se vocês quiserem mais um texto aí também, Marcos 16, 15 e 16, depois vocês podem estar abrindo a Bíblia e lendo, tá? Só para vocês estarem anotando, que daí eu vou lendo para a gente acelerar um pouquinho, porque senão são bastante textos e aí a gente até cada um procurar, tá? Mas eu quero que vocês estejam anotando. Meninas aí da Rede Jovem, anotem, tá? Marcos 16, 15 e 16 diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer, né, e está falando de fé, né, e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui ele já está falando não só do batismo, mas Marcos já está falando de uma fé que realiza obras, né? Ele está falando de uma fé que, em tese, precisa ser praticado por conta de uma ordenança, né? Então ele diz: quem, porém, não crer será condenado, né? Daí é algo que fica para cada pessoa fazer a sua escolha, né? Mas ele está dizendo da importância da gente crer, né? No meio do versículo ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Então, se nós temos a oportunidade, nós já batizamos senhora no hospital. A gente, ela estava muito doentinha, ela queria muito batizar. Nós já batizamos debaixo do chuveiro, nós já batizamos ela, porque o nosso batismo ele é por imersão, tá? Então a gente imerge a pessoa inteira, né? Mais alguns casos a gente precisa fazer o batismo não por aspersão, não por imersão, mas por aspersão, né? Que é só um pouco de água, dependendo da situação da saúde da pessoa, mas a gente selou aquilo como sendo uma escolha dela também, como não podendo, né, por conta de saúde, fazer o batismo por imersão, a gente fez por aspersão. Tem alguns tipos de batismo e a gente pode aprender um pouquinho mais depois disso. Então, Marcos ele está falando isso. Então, vários apóstolos ali do Novo Testamento, tanto Marcos, Mateus, Lucas e João, eles vão relatar a mesma história, né, com uma visão diferente da importância do batismo. Então, essa é a razão por que não batizamos e nem tampouco validamos o batismo das crianças, porque a Bíblia diz que quem crê. Criança crê? Não, né, gente? As meninas que estão aí tudo escondida, que não querem mostrar o rosto porque não fizeram chapinha hoje, segunda-feira, né? Mas a Bíblia diz que quem crê, a criança, ela não tem maturidade emocional para crer, né? Por isso a criança não é batizada. A criança é só apresentada, né? E quando ela pega uma idade, ela escolhe, né, como que ela vai desenvolver a vida espiritual dela ali. Então nós obedecemos esse princípio. No Velho Testamento, os judeus, no Velho, tá, gente? Antes de Jesus, tá? No Velho Testamento, os judeus tinham como selo da sua fé, já que eles não batizaram, eles não tinham conhecido Jesus ainda, como eles demonstravam a sua fé no Velho Testamento, né? No Velho Testamento havia a circuncisão. Vocês já ouviram falar disso? Circuncisão, né? Nada mais é que era uma maneira de, principalmente dos homens, das mulheres não faziam nada, né? Mas a circuncisão no Velho Testamento era a circuncisão dos judeus, que eles iam lá, cortavam o pelo, né? Do órgão sexual, e aquilo era uma maneira dele dizer: eu tenho uma aliança com Deus, né? Hoje, no Novo Testamento, a nossa circuncisão não é mais assim, né, gente? Porque a gente já sabe que Jesus veio e ele se manifestou. Então, hoje, a nossa circuncisão, ela é uma circuncisão de coração. Circuncisão quer dizer o quê? Tirar fora, arrancar algo sujo, vamos dizer assim, algo que nos contamina, né? Então, nós vamos fazer uma circuncisão de coração, né? O batismo é uma aliança de coração, né? O batismo é algo que a gente diz: Senhor, eu quero tirar tudo aquilo que suja, que contamina, que estraga, né, a minha forma de te ver, a minha maneira de caminhar com o Senhor. Então,
O Novo Testamento já é uma circuncisão de coração, né? O texto de Colossenses 2, 11 e 12, Colossenses 11 e 12, ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? Colossenses 2, 11 e 12 diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio das mãos, como foi no Velho Testamento, né? Mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, ele está falando aqui, né, de uma ação que nós não fazemos mais pela ação do homem, mais por uma remoção física, mas por algo interior. Uma remoção do passado, uma remoção do velho homem, né, uma remoção de uma consciência de santidade. A partir do momento que a gente se batiza, a nossa consciência ela vai trabalhar para tentar nos levar a cada dia mais para perto de Deus, porque nós temos uma aliança, nós fizemos uma aliança com Cristo. E a partir daquilo, ativa em nós, né? Quem aqui já viu uma âncora de navio? Tem até, né, uma âncora de navio. O que essa âncora faz com o navio quando ele não quer sair do lugar, ele quer ficar num lugar fixo? Eles jogam aquela âncora para fora, porque a âncora significa sustentação, significa firmeza, né? Significa algo que vai permanecer ali. Então, quando a gente entende isso no mundo espiritual, a gente ativa essa âncora dentro de nós, que é lugar que nós escolhemos para permanecer, né? E ali a gente fica firme, ali a gente faz uma decisão, ali a gente faz uma escolha, não só no coração de Deus, mas também publicamente, né? Então, hoje, essa circuncisão acontece no meu coração e no seu coração. E Paulo relaciona essa circuncisão com o batismo, né? Então, a gente sabe, eu quero deixar bem claro para vocês, Esther, Júlia, Sofia, Iris, Isadora, Judil, Cris e Josi, que o batismo não é garantia de salvação, tá? Então, tem muita gente que se batiza que deixa de caminhar com Cristo. Tira essa âncora e bota para dentro do navio e começa a andar, né? Então, tem muita gente que acha assim, eu aceitei a Jesus, eu batizei, eu estou salva. Não. A salvação não é um sinal de batismo. O batismo é algo que diz que nós fizemos uma escolha, né? Mas muitas vezes nós voltamos atrás. Tem muitas pessoas que voltam atrás. Então, o batismo, ele não salva, mas ele acompanha quem salva. Entenderam? Né? Então, o batismo, ele não salva, mas acompanha a tua salvação. Acompanha a vida de quem escolhe, né, ser salva. Então, o batismo não salva ninguém. Jesus disse que nós precisamos crer, né? E a partir de crer, nós nos tornamos alguém que pratica o batismo. Quem crer e for batizado será salvo, né? Então, nós precisamos crer e ser batizado. Tem gente que é batizado e ainda precisa desenvolver um pouco mais a sua fé. Então, o batismo, gente, ele segue a fé que nos leva à salvação, tá? Então, o batismo, ele nos segue. Ele segue a nossa fé, mas ele em si não é um meio de salvação. Que o diga aquele ladrão que foi crucificado com Cristo e a quem Jesus disse que estaria com ele ainda no paraíso. Ele foi batizado? Não, né, gente? Nem dava para ele descer da cruz, né? Ele já estava lá nos 48 do segundo tempo, não tinha mais o que fazer, né? Mas a Bíblia diz que Jesus disse para ele, olha, se você crê em mim ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Então, na graça de Deus, não no Velho Testamento, no Novo Testamento, que é o que a gente está vivendo, há muitas coisas que não se aplicam no literal, né? Que a gente percebe, igual essas pessoas que eu citei para vocês, idosas que a gente não pôde batizar da forma tradicional, o ladrão que estava na cruz, que não se batizou e foi salvo. Então, é algo que se eu posso fazer, eu devo fazer. Mas há casos que não é possível, como esse. Então, a gente não pode aplicar no lado literal. Puxa, essa pessoa aceitou a Jesus, na hora do culto, foi embora e morreu e não se batizou, ou foi embora e foi para outro lugar e não teve a oportunidade de batizar, então essa pessoa não é salva? Não.
a gente precisa entender que há oportunidade. Se a oportunidade não foi conseguida, Deus não age assim com a gente no radicalismo, nem naquela legalidade. Ele compreende cada realidade. E nós estamos tendo, né? A oportunidade de nos batizarmos, né? Jesus foi batizado no Rio Jordão, eu fui batizada no mar, tem pessoas que foram batizadas no chuveiro, como essa senhora, outras na banheira, como outra senhora que nós batizamos no hospital. Então, o importante é que a gente decida, né, fazer esse ato público. Então, o batismo não salva, tá, gente? Ele segue quem fez a escolha. Então, o caso do ladrão, né, lá na cruz, ele não se batizou, mas ele teve a sua vida salva em Cristo Jesus também. Podemos dizer que o batismo é parte do processo da salvação, mas não que ele em si salva. O apóstolo Pedro escreveu lá em 1 Pedro 3, 21. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 3, 21. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indignação de uma boa consciência para com Deus, por meio de Cristo Jesus. Olha como o apóstolo Pedro, né, ele é muito sábio, ele disse, olha, não pense que essa remoção da imundícia vai te levar para perto de Deus, mas é uma indignação da tua consciência de não aceitar que você fez uma escolha de viver com Cristo e ainda permita, né, que a sujeira invada o teu coração de uma tal forma que você não perceba, né, essa maravilhosa presença e aonde que essa presença quer te levar, né? Essa presença da escolha, essa presença de uma consciência santa, ela pode nos levar, principalmente, né, vamos olhar aí para as meninas que são jovens, não casaram ainda, estão na fila para encontrar um namorado, para encontrar um esposo, né? Pode vir pessoas querer comprometer a tua consciência, querer comprometer a tua escolha, querer comprometer aquilo que você decidiu um dia fazer, né? Mas é bom a gente ter consciência de que a nossa escolha, ela independe da pessoa que está com a gente, né? Do cônjuge, dos pais, né? Tem jovens que às vezes batizam e o pai não vai na igreja, né? Mas a escolha é pessoal, é uma escolha individual do coração de cada um, né? É uma identidade que a gente assume em Cristo, né? Nós somos filhos dos nossos pais, nós temos uma filiação lá na nossa RG, nós somos cidadãos brasileiros, né? E temos a nossa filiação aqui nessa nação. Mas nós sabemos que nós não fomos feitos para viver uma eternidade aqui, né? Nós somos feitos para ser cidadão dos céus, nós viemos do coração de Deus para essa terra, Deus soprou em nós e desejou a gente aqui nessa terra, mas nós vamos voltar para o Senhor, nós vamos voltar para onde nós viemos. Então, essa identidade que a gente escolheu é uma identidade no mundo espiritual, né? A partir do momento que você se batiza, você recebe um selo. E o mundo espiritual identifica, né? As potestades, os principados, os demônios, eles identificam quem é o selo que está sobre a sua vida. A quem você pertence? Quem é a pessoa que governa sobre a tua vida? Então, esse selo é um selo que te identifica como sendo filha ou filho de Deus, né? Então, o batismo, ele tem significado, além de ser um testemunho público da nossa fé, ele também fala algo ao mundo espiritual. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Quer colocar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Meninas, Esther, Júlia, Iris, quiserem perguntar alguma coisa, Josi, tá com alguma dúvida até aqui? Tá claro? Tô sendo bem clara? Tá tudo certo? Ok, tudo certo aí, Judil e Cris? Então tá. Então, quando nós falamos de fé em Jesus, não nos referimos a crer que ele existe. É mais do que isso. A maioria das pessoas creem que Jesus existe, mas não entende o que ele fez, né? Então, a gente crê, tem muita gente que crê que Jesus existe, que ele veio, mas não consegue ter uma percepção do que ele fez, que são duas coisas completamente diferentes. O que nos salva da perdição eterna e da condenação dos pecados é a obra de Cristo na cruz em nosso lugar. Então, olha só. O que nos salva da perdição eterna e da
condenação dos pecados é a obra de Cristo na cruz em nosso lugar. Então, a partir do momento que ele se entregou, ele ou nos resgata ou nos condena. Ele diz a quem você realmente pertence, né? Então, através da cruz é que nós tivemos essa oportunidade, através da cruz de Cristo, do sacrifício, da expiação, daquele que se colocou no nosso lugar. Ele nos resgatou ou ele nos condenou a partir da escolha de cada um, né? Então, ao morrer na cruz, o Senhor Jesus não morreu porque mereceu morrer. Pelo contrário, como justo e inocente, ele nos substituiu, né? Ele foi no nosso lugar, sofrendo o que nós deveríamos sofrer, a fim de que recebêssemos a salvação de Deus. Por isso que a gente precisa reconhecer, né? Que ele é realmente o nosso substituto, ele é aquele que está ao lado de Deus Pai, intercedendo por nós, ele é o nosso irmão mais velho. Jesus é aquele que sofreu as mesmas dores que nós, ele sofreu a rejeição, a humilhação, ele sofreu a vergonha, ele sofreu muitas coisas na vida dele que nós já sofremos, por isso ele sabe, e ele acaba se colocando em nosso lugar em relação a essa questão de substituição, né? Então, há dois elementos básicos da nossa fé que nos salva: a identificação, anotem aí, e a apropriação, né? Então, dois elementos básicos da nossa fé cristã. Muito importante a gente entrar nesse barco aí com Jesus, tendo uma consciência bem clara disso, né? Identificação e apropriação. Então, é importante entender cada um desses dentro do simbolismo do batismo. Então, o que significa identificação? É o aspecto da fé. Eu posso mandar depois no WhatsApp de vocês essa aulinha, tá bom? Para vocês estudarem um pouquinho melhor, tá? Então, a identificação é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado, para que assumíssemos a posição da justiça, né? Ele se colocou no nosso lugar e nós precisamos nos colocar no lugar dele. Então, era para que assumíssemos a posição da justiça. Essa fala da identificação, você tem ela baseada lá no livro de 2 Coríntios, anote aí, 2 Coríntios 5:21. É a base da identificação, tá? Então, ele fala assim, ó, porque morreste, deixa eu ver se é esse texto mesmo. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, né? Então, esse texto da identificação, ele vai falar sobre esse assumir a posição, né? Então, a Bíblia declara isso, que ele assumiu a posição de pecador. Quando Pilatos foi lá e acusou Jesus, ele disse que ele era inocente? Não, ele não disse que ele era inocente. E nem disse que era culpado, né? Ele aceitou aquela acusação que eles colocaram para ele, né? Aceitou aquela condenação de ir para a cruz. Gente, morrer na cruz era uma das piores mortes naquela época. Era uma morte de gente muito terrível. E Jesus foi nesse lugar para nos resgatar. Então, quando a gente faz uma declaração pública como batismo, a gente está se identificando com Jesus diante disso, né? Então, a fé nos coloca em Jesus na cruz. A gente vai para lá, num lugar com ele, né? Então, a gente se coloca nesse lugar, a gente se coloca naquele túmulo, a gente se coloca naqueles 3 dias, né, de frio que ele viveu, que ele ficou morto, né? Só que também a gente se coloca no lugar da ressurreição quando ele morreu, quando ele ressuscitou. Então, esse texto diz que nós morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. A gente se coloca nesse lugar, a gente vive um pouquinho disso e a gente se identifica um pouquinho com isso, né? Então, vamos entender um pouquinho agora da apropriação, tá? Apropriação é o aspecto da fé que torna meu aquilo que já vi realizado em Jesus. Então, é o aspecto da fé que torna-me aquilo que já vi realizado em Jesus. É quando entendemos que não somos salvos pelas obras, né? Porque as obras,
ela seria injusto, né, gente? Porque quem não tem dinheiro, quem não tem recurso, quem não tem condições físicas de fazer alguma coisa, ela jamais seria salva. Então, ela está dizendo que nós nos apropriamos por uma misericórdia, né, de Deus. Então, é quando entendemos que não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós ganhamos um presente, nós não éramos merecedores do que Jesus fez por nós. Nós precisamos lembrar que nós temos uma dívida de amor com Ele, né? Eu ponho entre aspas porque Ele não exige isso de nós, mas a nossa consciência precisa entender isso, que nós fomos alcançados pela sua graça, pelo seu amor, por algo que nós não merecíamos. Então, essa apropriação é a gente se apropriar dessa graça, é a gente se apropriar dessa fé, não que Ele espera de nós que a gente pague isso com obras, mas Ele espera que a gente manifeste isso por uma ação de gratidão, né? Quando a gente faz algo para o próximo, quando a gente faz algo pela casa de Deus, quando a gente faz algo pelo reino de Deus em si, né? Nós já estamos manifestando essa generosidade do coração num ato de gratidão por entender que são as obras que consolidam a nossa fé, que o apóstolo falou ontem de manhã, né? As obras sem fé é morta e a fé sem as obras também são mortas. Ela caminha, né? Elas caminham juntas aí, paralelo, né? Então, Paulo disse a Timóteo, lá em 1 Timóteo 6,12, quem quer escrever aí, né? Então, o apóstolo Paulo disse a Timóteo lá em 1 Timóteo 6,12, toma posse da vida eterna, né? Ele estava instruindo Timóteo a dizer assim, olha, essa vida é difícil, essa vida é trabalhosa, essa vida ela é traiçoeira, essa vida é ingrata, né? Essa vida muitas vezes não é aquilo que a gente gostaria que fosse. Mas ele disse, olha para a vida eterna, olha para aquilo que está te aguardando, olha para aquilo que Deus preparou para aqueles que escolheram, para aqueles que fizeram uma decisão, né? Então, não fique olhando para essa vida, olha para a vida eterna. Então, o batismo é o nosso testemunho de identificação com Cristo. Ele revela não apenas que eu tenho fé, mas que tipo de fé que eu tenho, né, gente? Porque tem gente que tem fé, né? Tem gente que tem fé, mas fé no quê? Fé em alguém que já morreu, fé em alguém que não é vivo, fé em alguém que não continua fazendo as coisas, fé em algo do passado, né? Tem vários tipos de fé. A gente pode até pensar num estudo melhor, né? Numa próxima vez, sobre os tipos de fé. Mas nós temos que entender que o batismo revela não só a nossa fé, mas a nossa fé em quem nós temos, né? Então, a Escritura, lá em Romanos 6, 3 e 4, Romanos 6, 3 e 4, vai nos dizer que ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, né? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a gente não só, né, precisamos reconhecer tudo que nós vivemos, mas entender que nós somos batizados em Cristo, não para nossa morte, né? É um ato que não é para trazer um sentimento de perca, né? Mas para que a gente sepulte, para que a gente enterre, né, a velha vida, os velhos costumes e procure entender na nossa consciência de que a gente precisa a cada dia, a cada oportunidade ser melhor, né? Ir além do que nós já fomos, tá? Então, quando imergimos alguém na água, estamos simbolicamente declarando que essa pessoa está sendo sepultada com Jesus, como se a gente sepultasse ela com Jesus. E ao levantarmos essa pessoa das águas, estamos reconhecendo que ela já ressuscitou com Cristo para viver uma vida nova. Portanto, o batismo é onde reconhecemos
Que tipo de fé nós temos? Uma fé que se identifica com Cristo e sua obra realizada na cruz. Então, o batismo nos identifica e nos aproxima, né, dessa jornada que Jesus fez ao longo dos seus 3 anos de ministério ali, tá? Então, semana que vem, nós vamos falar um pouquinho mais sobre alguns pontos importantes do batismo. E também eu quero aproveitar vocês, né, a esclarecer que as pessoas muitas vezes nos perguntam: quem pode se batizar, pastora? Né? Para quem é o batismo? O batismo é para quem aceitou a Jesus, entregou a sua vida para Jesus. Não tem como uma pessoa se batizar se ela ainda não reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, não é quem pode se batizar, não é aquela pessoa que diz, que o pai fala, você tem que se batizar, né? Que o esposo fala, você tem que se batizar. Não, é uma escolha por Cristo. O batismo é uma consequência de quem quer casar-se com Cristo, né? Não quer só namorar ou só flertar, mas quer casar. Então, para se batizar, você apenas tem que escolher Jesus, né? E a partir disso, se aliançar com ele, e a partir dessa aliança com Cristo no batismo, você acaba se aliançando com uma denominação, né, que faz parte de todo esse processo, no caso vocês com a CRP e outras pessoas com outras igrejas, que é o veículo que Deus nos colocou, né, a família cristã, a fé que Deus nos colocou para nos fortalecer nessa nossa caminhada, né, gente? Porque seria difícil a gente caminhar com Cristo sem ter uma família, sem ter a comunhão, sem ter a ceia, sem ter o discipulado, sem ter o aconselhamento, sem ter essa caminhada cristã. Então, a gente fecha aqui, né, essa primeira parte. E aí nós vamos estudar um pouquinho mais na semana que vem, mas eu quero esclarecer para vocês como que vai funcionar o nosso batismo, né, gente? Então é assim, como vocês sabem, a gente está na pandemia ainda e a gente não pode ter aglomeração. Então o nosso batismo vai ser no dia 30, à tarde, é um domingo, né? Nós vamos ver quantas pessoas vão se batizar bem certinho. Nós vamos dividir essas pessoas num período aí de 4, 5 horas. Cada pessoa vai ter um horário específico para vir com a sua família, com a sua célula, com seus convidados, com seus amigos. E nós vamos fazer ali o batismo um por um, né, dentro da piscina. Só apenas o apóstolo vai entrar para a gente evitar, né? Ele vai estar com máscara, vocês não, tá? Então, só para vocês perceberem a dinâmica, né? Após o batismo, vocês vão se dirigir para o banheiro, né? Para que a gente possa liberar para vocês e depois higienizar para o próximo que for ser batizado, tá? Então, a partir disso, a gente está esclarecendo, porque tem muita gente que ainda está com um pouco de receio, né? Mas a água tem cloro, ela vai estar, né, bem tratada. Dentro dessa proposta aí, né, do Covid, ela tem cloro. As pessoas não vão chegar perto ali de vocês, vão ficar só ali em torno do altar. E aí, né, cada um vai ter liberdade para celebrar e comemorar conforme achar melhor, junto com a sua família, junto com a sua célula, né? Então, essa é a parte assim que a gente quer deixar bem claro para vocês. Eu tô com mais um casal que fizeram aula de preparação do batismo da outra vez com o Felipe e com a Karina, com o Felipe e com a Samara, que não puderam se batizar por conta de não terem casado. Semana passada eles casaram e eles também vão batizar, mas eles já fizeram essa aula. Então, até na próxima aula eu vou convidá-los para estar aqui comigo, para eles pegarem o restante final aí para a gente alinhar algumas coisas. Mas, a princípio, a roupa, né, gente? Nós queremos falar com vocês sobre aquela camiseta. Eu nasci de novo, sou renovado, né? É uma camiseta azulzinha, escrito em branco. Por que a gente fez azulzinha?
para não aparecer o sutiã das mulheres quando se molha, né? Então, a gente quer fazer essa camiseta se eu não me engano, acho que é 20 ou 25 reais, é bem baratinho. Daí vocês podem me dizer depois no WhatsApp, no particular, qual o tamanho de vocês e se vocês querem essa camiseta, tá? Para que a gente possa estar produzindo já o quanto antes para já distribuir para vocês. É um ato da gente marcar, depois você vai ficar com essa camiseta, ela é sua, para você também tá guardando isso para você. Trazer toalha, chinelo, essas coisas todas a gente vai alinhar melhor. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigada por vocês terem participado. Nosso tempo já está terminando, tá? Que Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida do que eu ministrei hoje, me procure lá. Leia de novo os textos bíblicos, faça algumas observações e a gente está aberto para esclarecer o que vocês precisarem. Tá bom? Eu vou fazer um grupinho só de quem vai batizar para a gente estar conversando, uma listinha de transmissão. Tudo bem para vocês? Não é um grupo de ficar falando toda hora, não, tá? Só para a gente manter os contatos aí e mandar as informações melhores para vocês. Tá bom, meus amores? Deus abençoe, obrigada. Fiquem com Deus. Tá bom? Um beijo, amo vocês. Até!